Olá, Alanas! Então, vamos continuar aqui nossa revisão, uma revisão sobre organelas. Já vimos sobre a membrana citoplasmática, agora vamos continuar aqui, vendo agora sobre as organelas e o núcleo. Vamos lá, e dale, conteúdo. Então, um resuminho aqui de organelas e núcleo, para você poder entender como que uma célula funciona corretamente, para daí compreender melhor os processos de lesões celulares, que é o que interessa na nossa disciplina. Então, nós vemos que uma célula tem a membrana citoplasmática em volta da célula, no seu interior tem o citoplasma. Então, no interior da célula, a gente dá o nome de citoplasma, também é chamado de hialoplasma, que é um queloide, né? Então, um material gelatinoso, como se fosse uma gelatina, aquela gelatina que sua mamãe faz para você, aquela gelatina ali está dissolvida, está misturado com tudo isso, o núcleo está misturado ali, está presente ali as organelas, tá? Então, citoplasma é a parte interna da nossa célula. E quais são as principais organelas celulares? Nós temos os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso e o liso, o complexo de Golgi, lisossomos e mitocôndrias, né? Cada um com uma função específica. Então, a gente precisa saber como que essas estruturas funcionam para poder entender o processo de lesão. O primeiro que a gente vê aqui é o ribossomo. O ribossomo é essa estruturinha aqui, que está presente aqui no citoplasma, né? Vários ribossomos distribuídos no citoplasma. Então, o núcleo da célula envia um RNA mensageiro até o ribossomo e o ribossomo traduz isso, faz essa tradução, em proteínas, certo? Em proteínas. Então, qual a principal função do ribossomo? Síntese de proteínas. Ele vai traduzir isso daqui no processo de tradução, transcrição. Vocês lembram disso aí da biologia, né? Então, os ribossomos muitas vezes estão associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então, se você tem uma lesão celular e compromete a síntese de proteína, a célula tende a entrar no processo de morte celular. Tá? Então, continuando aqui, ribossomo é importante se saber, síntese de proteína. O retículo endoplasmático ele pode ser chamado retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, R de rugoso, R de ribossomo. Então, ele é um sistema de bolsas e tubos, assim, né? Vários tubos aqui e tal. Só que no liso você não tem ribossomo, ele só tem o sistema de tubos. E o retículo endoplasmático liso, a principal função dele é a síntese de lipídios, tá? Então, ele armazena substâncias, distribui substâncias, mas relacionadas ao metabolismo lipídico. Nós sabemos que a membrana celular é lipídica, é lipoproteica, formada de lipídios e proteínas e açúcares. Então, essa síntese de lipídio ocorre lá dentro do retículo endoplasmático liso. Já o retículo endoplasmático rugoso, R de ribossomo, ele é responsável pela síntese e armazenamento, principalmente de proteínas na nossa célula e também síntese de enzimas, algumas enzimas digestíveis. Aí depende, né? Por uma célula do pâncreas, vai produzir muita enzima, amilase, lipase. Se for uma célula do estômago, vai produzir proteínas. Se for uma célula muscular, precisa de proteína. Então, tudo depende do tipo da célula, você vai encontrar mais retículo endoplasmático rugoso ou mais liso, dependendo da função daquele órgão, daquele tecido. O complexo de Golgi também é um sistema de cisternas, assim, que tem a principal função do complexo de Golgi é o empacotamento e transporte de substâncias. Então, muitas vezes o retículo endoplasmático produz as substâncias, tanto lipídios como proteínas, e transporta essas proteínas até o complexo de Golgi como se fosse um sistema de alfândega. E esse complexo de Golgi é que transporta
através de vesículas, também chamadas de lisossomos, essas proteínas, essas enzimas para fora da célula, tá? Então, nós encontramos também no interior da célula os lisossomos. Vamos ver no próximo slide ali, entender um pouco melhor. Então, os lisossomos são essas vesículas, e essas vesículas muitas vezes têm a função de digestão intracelular. Então, o lisossomo, ele promove a autofagia da célula, a heterofagia da célula e a autólise da célula. Essa autofagia é a digestão das próprias organelas citoplasmáticas. Então, uma organela está com defeito, a célula detecta isso, vem o lisossomo e elimina essa organela. A heterofagia é a digestão de substâncias que entram na célula. A célula absorve alguma, até mesmo ela pode absorver ali um vírus, né? Ela pode absorver uma bactéria, fagocitar um vírus, fagocitar uma bactéria. Os lisossomos detectam, só eles se ligam aí, digerem essa bactéria, matam essa bactéria através da liberação das suas enzimas. E o processo de autólise, que é a autodestruição celular. Muitas vezes a célula detecta um dano irreparável no seu DNA e entra em morte celular, né? No processo que a gente vai ver mais para frente, chamado de apoptose. Então, nós observamos aqui, nesta imagem, aqui nós temos a membrana citoplasmática da nossa célula, o citoplasma interior, o retículo endoplasmático rugoso, produzindo aqui proteínas que são transportadas até o complexo de Golgi, que eu falei que funciona como fosse um sistema de distribuição da célula, armazena essas substâncias e vai utilizando, liberando na forma de lisossomos, seja para destruir vírus ou bactérias que estão penetrando dentro da célula, seja para destruir organelas que estão com defeito, seja para matar a própria célula, que tem um dano do DNA irreversível, ou seja para liberar substâncias também para fora da célula, como sistema de transporte de lipídios, de proteínas, assim por diante. A mitocôndria é uma das principais organelas presentes dentro do citoplasma e a principal função da mitocôndria é a produção de energia na forma do quê? De ATP. Então, através dos processos chamados de respiração celular, né? A respiração celular é dividida em glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Todos são os processos que têm importância de produção do que? De energia. Então, a principal função da mitocôndria é essa. E a mitocôndria, ela tem a capacidade ela é uma organela bem independente dentro da célula, porque ela tem material genético, ela tem até a capacidade de promover autoduplicação. Mas é importante vocês saberem que a principal função da mitocôndria é a produção de energia na forma de ATP. Essa é a principal função da mitocôndria, né? Então, nós observamos aqui agora, vamos entrar na outra estrutura que ficou faltando, que é o núcleo. Então, nós vimos aqui complexo de Golgi, retículo endoplasmático, membrana, citoplasma e o núcleo. E o núcleo, ele é responsável por todas as funções celulares. Ele controla todas as reações químicas celulares. É o boss, é o nosso chefe. Ele manda mesmo na célula, ele não pede autorização. Ele envia um RNA lá para o ribossomo e fala assim, produza tal proteína, ele produz, produza tal lipídio, ele produz, produza tal enzima, ele produz. Ele só vai mandando as informações. E o núcleo, ele tem uma membrana nas células eucariontes chamada carioteca, que reveste esse núcleo. No interior, a gente tem uma estrutura chamada nucleolo. Em volta do nucleolo, nós temos aqui a cromatina. Então, dentro do núcleo, ali onde está o DNA da célula, a gente chama isso de cromatina, né? Então, a carioteca, que é a membrana, ela separa fisicamente o núcleo do citoplasma. Então, separa, delimita o
núcleo. Outra estrutura presente no núcleo é o nucleolo, né? E o nucleolo fica lá dentro do núcleo. Então, é um núcleo dentro de outro núcleo. O nucleolo tem a principal função, que é mandar informação para onde? Lá para os ribossomos, né? Os ribossomos produzirem proteínas lá dentro do núcleo lá. Então, ele manda o zap dele, o Tinder dele, o, sei lá, o Parler dele, é através dos RNA mensageiros, é o nucleolo, desculpa, é o nucleolo, que tem a principal função de ordenar esses processos de síntese proteica. Os cromossomos estão lá presentes na cromatina, lá dentro do núcleo. Tudo que está lá dentro do núcleo a gente chama de cromatina. E lá temos os cromossomos. Nós somos como somos por causa dos cromossomos, né? E os cromossomos têm a principal função de divisão da célula. Então, a célula pode se dividir tanto por meiose como por mitose, né? E assim nós vamos encerrando.